Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. Polícia Federal cumpre mais de 300 mandados e prende executivos de grandes frigoríficos em operação Carne Fraca contra o comércio ilegal de carne. Propina era paga para aliviar fiscalização. O esquema acrescentava papelão e carnes não autorizadas a alimentos processados. O ministro da Justiça, Osmar Serralho, aparece nas escutas telefônicas do esquema. Alimentação saudável na ponta dos dedos. Aplicativos para venda de comida podem ser um bom negócio e surfam na onda da mudança de hábitos de quem come fora. O desemprego tem leve recuo e o Brasil cria vagas formais pela primeira vez em 2 anos. 35 mil postos de trabalho com carteira assinada foram criados em fevereiro, mas a remuneração é menor. Apenas 4 em 10 desempregados conseguem trabalho temporário para pagar as contas. Equilíbrio financeiro não depende só de conseguir um emprego, é preciso organizar para sair do vermelho. O Supremo Tribunal Federal manda a Justiça Militar abrir arquivos secretos dos julgamentos militares do tempo da ditadura. E novo serviço online ajuda a fiscalizar os governos com dados liberados pela Lei de Acesso à Informação. O secretário de Estado norte-americano diz que a paciência dos Estados Unidos com a Coreia do Norte acabou e que o país pode iniciar uma ação militar contra Pyongyang. 4 em 10 desempregados fazem trabalho temporário para conseguir pagar as contas. Serviços gerais, vendas e serviços de beleza são os mais comuns. Equilibrar as contas nessa situação é um desafio a mais. Há 4 meses, Carlos perdeu o emprego. Para pagar as contas, tem feito trabalhos temporários e precisou cortar gastos. Tive que sair do aluguel, morar na casa dos pais, para me estabilizar, cortando gastos, economizando bastante. Para ajudar no orçamento doméstico e pagar as contas, muitos brasileiros têm recorrido a trabalhos temporários e informais. Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil e Confederação Nacional dos Lojistas mostra que 73% dos desempregados tiveram queda no padrão de vida após perder o emprego. E 3 em cada 10 estão com o nome sujo. Mesmo que a gente esteja falando de uma situação temporária, o tempo do desemprego aumentou por conta da crise. A gente percebeu também que o tempo do nome sujo é maior na média do que o tempo do desemprego. Então a impressão que dá é que o trabalhador que ficou desempregado e teve as contas desajustadas, muitas vezes já tinha pouco controle financeiro antes do desemprego. Então o que aconteceu é que o fato de ter ficado sem renda para esse trabalhador só potencializou uma situação que já estava ruim. Se arrumar emprego está difícil, o jeito é mudar os hábitos e reorganizar as finanças. Então é importante cortar sim os gastos para passar por esse momento e mesmo quando a economia voltar a crescer, é importante que a retomada do consumo também seja lenta. Fim de semana embalado com música, começa a temporada de concertos da Orquestra Jovem do Estado. Ao todo serão 9 apresentações na Sala São Paulo e outras pelo interior do estado. E quem vai reger a maioria delas é o maestro Cláudio Cruz, que está aqui ao meu lado. Maestro, quem é que são esses músicos? Boa tarde. Há muitos artistas vindo de fora do Brasil, solistas brasileiros também. Nessa semana nós temos a taiwanesa Hsin Wan, que ela é professora da Juilliard School, está aqui dando uma masterclass na IMESP, que é a nossa escola do estado de São Paulo. A Orquestra Jovem vai receber alguns maestros também de fora. É um momento muito feliz nosso aqui. Tá ok, muito obrigada. Olha só, a temporada vai de março até novembro, com apresentações aos domingos às 4 horas da tarde na Sala São Paulo. Os ingressos custam R$40. Se você estiver em Jundiaí no final de semana, pode aproveitar às 7h30 da noite uma apresentação gratuita no Teatro Politeama. Fique de olho, viu? Saiu o ranking das reclamações no Procon do ano passado. As empresas de telefonia, mais uma vez, estão entre as 5 primeiras. O grupo formado pela Claro, NET e Embratel lidera o ranking e o índice de solução piorou, de 77% para 74%. Em segundo lugar, o grupo Pão de Açúcar, com mais reclamações referentes ao comércio eletrônico, 89%. A maior delas por não entrega de produtos. Em terceiro lugar está o grupo Vivo Telefônica. A TIM Celular está em quarto e em quinto a Sky Brasil. A lista completa está disponível no site procon.sp.gov.br.
A gente procurou aí todas as empresas para responderem ao ranking do Procon. A TIM enviou nota dizendo que prioriza a redução das reclamações. Segundo eles, elas caíram 30% e mais de 80% dos casos já foram resolvidos. A Vivo informou que está mudando a gestão de relacionamento com o cliente, que isso reduziu os registros nos Procons. Já a Sky também, por meio de nota, diz que investiu em alterações para atender o cliente de forma mais simples e melhor e que busca diminuir o número de reclamações. As outras empresas não enviaram suas posições. Comida saudável e caseira sem precisar passar horas em frente ao fogão, um tempo que inclusive pouca gente tem hoje em dia, né? Pois é, pequenos empresários apostam no setor de entrega de comida saudável e têm encontrado um mercado bem promissor. Em 2015, Antônio perdeu o emprego. Sem opção, resolveu investir no projeto da família, um delivery de comida caseira. Era um sonho, era um projeto, aí teve que virar realidade. Aí está dando muito certo. Os pedidos chegam pelo aplicativo, redes sociais e aplicativos de mensagens. Mas a tecnologia para por aí. A produção é toda caseira, com produtos da estação. Eu tenho uma hortinha pequenininha, é tudo produção pequena. O conforto que a comida traz, é isso que eu quero levar para o cliente. Iniciativas como essa da Vanessa e do Antônio têm despertado o interesse de muitos empreendedores, dos mais experientes aos de primeira viagem. Uma oportunidade para transformar o hobby na cozinha em negócio. Só em 2015, o setor de delivery faturou 9 milhões de reais. E são os aplicativos de refeições prontas que atendem a preços competitivos, públicos cada vez mais exigentes. O consumidor tem se preocupado mais com o que ele vai se alimentar e ele tem tido mais oferta em relação aos restaurantes, em relação aos próprios aplicativos de cardápios mais variados, que não contém glúten, que são vegetarianos, que não contém lactose, que contém uma quantidade de salada maior e que inclusive oferecem informações quanto quantidade de caloria ingerida, as porções que você deve ingerir. Isso facilita muito mais a vida do consumidor. Outras notícias nacionais, São Paulo tem 8ª morte por febre amarela. No Rio de Janeiro, a procura pela vacina causa filas nos postos de saúde. E uma boa notícia, após quase 2 anos, o Brasil volta a criar novas vagas de emprego, mas a remuneração média caiu. Segundo dados do Ministério do Trabalho, o Brasil voltou a gerar empregos com carteira assinada depois de 22 meses de números negativos. Foram criados em fevereiro 35.600 novos postos de trabalho, o melhor resultado desde 2014. Com 50 mil vagas geradas, o setor de serviços foi o que teve o melhor resultado e compensou a queda no comércio, que perdeu cerca de 20 mil vagas. Queda da inflação beneficia as cadernetas de poupança. A aplicação financeira mais popular do país teve em fevereiro o melhor resultado em 9 anos. Segundo a consultoria Economática, a caderneta apresentou no mês passado rendimento anual de 8,34% para uma inflação de 4,76%. Fevereiro também foi o 9º mês seguido em que a poupança rendeu mais do que a inflação. Secretaria da Saúde de São Paulo confirma a 8ª morte por febre amarela no estado. Dos 8 casos, em 3 a doença foi contraída dentro do próprio estado. No Rio de Janeiro, a confirmação da primeira morte por febre amarela em território fluminense, ocorrida no município de Casimiro de Abreu, provocou uma corrida em busca de vacina nos postos de saúde. O governo do Rio disse que vai antecipar o calendário e usar 1.250 escolas como postos de vacinação para imunizar a população do estado. Alguém já disse que não é o povo que deve temer o governo, mas o governo é quem deve temer o povo. Fiscalizar as ações dos governos é tarefa de cada um. Para isso, a transparência sobre os dados governamentais é garantida em lei. É uma nova ferramenta que oferece a divulgação de dados públicos e está à disposição da população. É uma arma importante, já que os poderes teimam em não cumprir a lei que garante o acesso à informação. O acesso à informação é um direito previsto na Constituição e regulamentado em lei federal. Até 1º de junho de cada ano, um decreto obriga a divulgação de uma lista das informações classificadas como reservadas, liberadas a cada 5 anos, secretas a cada 15 anos ou as consideradas ultra-secretas, que devem se tornar públicas a cada 25 anos. Também precisam estar listados os dados desclassificados, aqueles que têm prazo de sigilo já vencidos. E não é só o governo federal que deve expor seus dados. Prefeituras, estados, os poderes judiciário e legislativo também.
Antes da lei de acesso, uma coisa podia ser mantida sob sigilo por 100 anos, por 1000 anos. Hoje, ela só pode, no máximo, até 50 anos. Depois disso, ela tem que ser publicizada. E o cidadão consegue também questionar essa classificação de um documento como sigiloso. Um exemplo é a lista suja do trabalho escravo, que denuncia empresas que mantêm trabalhadores em condições semelhantes à escravidão no país. Desde 2014, uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendendo a divulgação da lista, criou um impasse e a briga se estende até hoje. No capítulo mais recente, o governo federal conseguiu, via Tribunal Superior do Trabalho, adiar em 120 dias a divulgação. Mas na terça-feira, essa decisão caiu. Antes mesmo que o Ministério do Trabalho acatasse a decisão e divulgasse a lista em seu site, essas informações foram obtidas por um processo que corria em paralelo. A ONG Repórter Brasil, que atua no combate ao trabalho escravo, conseguiu, através da Lei de Acesso à Informação, a relação das empresas autuadas pelo Ministério. E qualquer pessoa pode pedir a divulgação de uma informação pública. Para isso, a solicitação deve ser feita no site www.acessoainformação.gov.br. Se o dado estiver disponível, deve ser entregue imediatamente. Caso não seja possível conceder o acesso imediato, o órgão ou entidade tem no máximo 20 dias para atender ao pedido. Para dar mais notoriedade à legislação, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e a ONG Transparência Brasil lançaram o site Achados e Pedidos, o maior banco de dados online de pedidos de acesso a informações e respostas de órgãos públicos do país. Porque a lei de acesso impõe que os órgãos públicos tenham que, uma Secretaria da Saúde, por exemplo, tenha que divulgar na internet e em locais de fácil acesso a lista de todas as unidades de saúde que estão sob seus cuidados, com endereço, com telefone, com horário de atendimento. Isso é uma prestação de serviço público do mais básico possível até o mais complexo, mas também importante, que é o monitoramento das contas públicas. A Constituição não privilegia o sigilo. Essa frase é da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. O STF determinou nesta quinta-feira que o Superior Tribunal Militar abra todos os arquivos referentes aos julgamentos militares do tempo da ditadura. Com essa frase, Carmen Lúcia votou pela abertura dos arquivos, o que foi acompanhada pela unanimidade dos ministros da Corte. A decisão abrange também os papéis classificados como secretos. A Justiça Militar não vai recorrer e esse efeito é imediato. Nosso personagem de hoje acolhe e trata de graça pessoas carentes que vêm a São Paulo para fazer transplantes e cirurgia de alta complexidade do rim, pâncreas ou fígado. Já são mais de 3.400 pessoas atendidas em 14 anos. Isso mesmo. Tércio e o pai dele, Américo, criaram um lar provisório para os pacientes e seus acompanhantes, porque o tratamento de uma doença envolve muito mais do que uma intervenção médica. Meu nome é Tércio Genzini, sou médico gastroenterologista. Em 2003, eu, minha família e médicos colegas fundamos a APAT, que é a Associação para Pesquisa e Assistência em Transplantes. Iniciou-se diante de uma necessidade que víamos das pessoas que vinham a São Paulo fazer tratamentos de alta complexidade e não tinham onde ficar. Nós temos uma nutricionista colaboradora, eles têm reuniões com psicólogas, orientações médicas. Todo tratamento como fosse um coração de mãe, né? Muito importante, né? A pessoa amparar a gente aqui, a gente que não tem condição de pagar um hotel, um lugar para ficar. Todos aqui é mais que uma família para a gente. Nós só conseguiremos viver bem nesse país se as pessoas ao nosso redor também viverem bem. A seguir, em maior operação da história, a Polícia Federal prende executivos de grandes frigoríficos do país. O ministro da Justiça é citado em escutas telefônicas. E mais, a gente vai agora para o intervalo, né? E mais, o secretário de Estado dos Estados Unidos diz que a paciência dos norte-americanos com Pyongyang, com a Coreia do Norte, está esgotada e não descarta uma ação militar na região. A gente volta já.
Estamos de volta com as notícias internacionais. A Rainha Elizabeth II assina autorização para que o governo britânico dê início formal ao Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Agora a primeira-ministra Theresa May precisa acionar o dispositivo que dá início ao processo legal e a separação do bloco deve começar antes do fim do mês. Veja outras notícias internacionais. Em visita à Coreia do Sul, o secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson diz que a paciência dos Estados Unidos com a Coreia do Norte acabou e que realizar uma ação militar contra o país é uma opção que está sobre a mesa. Apesar de dizer não querer que as coisas cheguem a esse ponto, Tillerson afirmou que a Casa Branca não vai ficar parada se Pyongyang continuar testando armas nucleares. O tiroteio em uma escola de Grasse, sul da França, que deixou 8 estudantes feridos, foi ato de um adolescente fascinado por armas. O jovem, que está em prisão preventiva, exaltava em suas redes sociais ataques como o de Columbine, nos Estados Unidos. O diretor da escola foi quem conseguiu interromper o ataque ao surpreender o atirador e se jogar sobre ele. Já se aproxima de 10 mil o número de pessoas atingidas pelas chuvas e enchentes que afetam o Peru. Várias regiões do país estão debaixo d'água, obrigando a população a deixarem suas casas. Helicópteros ajudam no resgate em áreas ilhadas. Mais de 60 pessoas já morreram em deslizamentos de terra. O presidente Pedro Pablo Kuczynski visitou algumas das províncias mais atingidas e prepara um plano de reconstrução. O prefeito da capital, Lima, e outros políticos peruanos defenderam que o país abra mão de sediar os Jogos Pan-Americanos de 2019 e use os recursos que seriam destinados ao evento para ajudar as vítimas. A troca de comando na Polícia Militar do Estado de São Paulo. O coronel Nivaldo Restino assumiu hoje o cargo de comandante-geral da corporação. O coronel Nivaldo César Restivo é o novo comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele substituirá o coronel Ricardo Gambaroni, que estava à frente da corporação desde 2015. A cerimônia de posse aconteceu agora de manhã na Academia de Polícia Militar do Barro Branco e contou com a presença do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Conseguimos ter o menor índice de homicídio de toda a série histórica de São Paulo. 8,2 por 100 mil habitantes ano. O Brasil é mais de 24. A Polícia Federal cumpre mais de 300 mandados judiciais em 6 estados e no Distrito Federal em ação contra fraudes na venda de carne por grandes frigoríficos nacionais. Fiscais do Ministério da Agricultura são suspeitos de comandar o esquema que envolve as maiores empresas do setor, como a JBS e a BRF. O ministro da Justiça, Osmar Serralho, aparece em uma das escutas telefônicas autorizadas pela Justiça. A operação foi deflagrada hoje de manhã e colocou cerca de 1.100 agentes nas ruas. No total, são 311 mandados judiciais para serem cumpridos nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. 27 mandados são de prisão preventiva, 11 de prisão temporária, 77 de condução coercitiva e 194 de busca e apreensão em residências e escritórios dos investigados e nas empresas suspeitas de ligação com o esquema. As ordens de prisão alcançam altos funcionários do Ministério da Agricultura e executivos dos frigoríficos. Segundo a investigação, que durou 2 anos, para cometer as irregularidades, como a venda de carne vencida, os frigoríficos pagavam suborno a fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com isso, conseguiam a liberação de licenças e o afrouxamento da fiscalização nas fábricas. Entre as práticas irregulares está o uso de papelão para aumentar o peso dos lotes de frango e de carne de cabeça de porco na linguiça. A investigação alcança as principais empresas do setor no Brasil, como a BRF, que controla as marcas Sadia e Perdigão, e JBS, dona da Friboi, Seara e Swift. O esquema era comandado de dentro das superintendências regionais do Ministério da Agricultura nos estados e tinha a participação das chefias do DIPOA, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Entre os presos estão o ex-superintendente regional do Ministério da Agricultura no Paraná, a chefe do DIPOA no estado e o atual superintendente. Na casa dele foram encontrados R$ 65 mil.
E olha só, dos 18 mandados judiciais aqui em São Paulo, 3 são de prisão preventiva, que não tem prazo para acabar, 1 de prisão temporária, que tem prazo de 5 dias, e 6 mandados são de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para depor, né? Pois é, e mais uma informação aqui para a gente, né? Antes da gente conversar com o Cadu, a gente citou ali, né? O ministro da Justiça, Osmar Serralho, ele é deputado federal pelo Paraná e também faz parte da bancada ruralista. Ele aparece numa dessas escutas obtidas pela Polícia Federal através de uma autorização judicial. Em fevereiro do ano passado, ele pediu informações a Daniel Gonçalves Filho, que é fiscal, apontado como chefe do esquema, em que, inclusive, nessa gravação, ele é chamado por Serralho como grande chefe, né? E Serralho pergunta a ele nessa gravação sobre um frigorífico paranaense. Ainda não há indícios de atividade irregular em relação ao ministro da Justiça, ao qual a Polícia Federal é subordinada. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Boa tarde, Cadu Cortez. Desculpe, eu precisava dar essa informação. Tranquilo. Seja bem-vindo. Tudo bem, Aldo? Boa tarde. Informação importante, claro, a gente está acompanhando. Vamos lá, então. Nossa hora dos esportes. Boa tarde, Gabi. Boa Tudo tarde. bem? A gente começa com uma informação nesta sexta-feira. E a gente falou nessa semana sobre a crise, né, na Confederação Brasileira de Taekwondo. E o Cine Esporte de hoje é justamente sobre um campeão brasileiro nessa modalidade. Vamos ver. A luta de um homem só. Conta a história do lutador Diogo Silva, medalhista pan-americano e com passagens pelos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 e Londres 2012. Um filme sobre a luta dentro e fora dos tatames, protagonizada por Diogo Silva com o objetivo de conquistar, para além das medalhas, um cenário mais justo no Taekwondo do Brasil. Com direção de John Vale, nos 26 minutos será possível observar os melhores e piores momentos da carreira do atleta e a sua performance como lutador. A recapitulação de uma vida recheada de medalhas e conflitos com a confederação que administra. Um dos poucos com coragem de denunciar os mandos e desmandos daqueles que pouco se importam com a simbologia do dobô, que é um uniforme, historicamente ligado ao equilíbrio e tão desrespeitado pelos dirigentes que a cercam. O fomento, que era para ser olímpico, responde pela ganância desses que a conduzem. E a primeira etapa do Mundial de Surf na Austrália, a tempestade brasileira continua avassaladora. Vamos ver. De forma segura e dominante, Adriano de Souza derrotou o australiano Stuart Kennedy na manhã de hoje. Avançou para a 4ª rodada em Gold Coast. Mineirinho venceu bem a segunda bateria e carimbou o passaporte para a próxima fase, quando vai disputar o round com Andino e Matt Wilkinson. O primeiro brazuca a entrar na água, no entanto, foi Jadson André, logo na primeira bateria. O potiguar fez um embate muito parelho com Colo e Andino, porém acabou superado pelo norte-americano. No quarto confronto, Miguel Pupo encontrou pela frente um inspirado Joel Parkinson, que fez 17,24 a 13,54. Quem também segue na briga é Ítalo Ferreira, que levou a melhor no duelo brasileiro com Caio Ibelli. A terceira rodada foi paralisada após a conclusão da 7ª bateria e será reiniciada no sábado na Austrália, ainda à noite de sexta-feira no Brasil, com Gabriel Medina e Ian Gouveia medindo forças na última eliminatória. Teve rodada ontem, hora dos gols. Vamos sacudir as redes, vamos ver. Copa do Brasil, com o gol do zagueiro Alan Costa, o Vitória conseguiu a classificação derrotando o Vasco por 1-0 no Barradão, garantiu vaga na próxima fase do torneio. Cristóvão Borges, treinador do Cruz Maltino, balança cada vez mais. O Corinthians se classificou sem grandes sustos à 4ª fase da Copa do Brasil. O empate por 1-1 com o Luverdense foi suficiente para a vaga. No Itaquerão tomou o primeiro gol de Ricardo, é verdade, mas Jô tranquilizou a torcida alvinegra. Se quiser vida longa, o Timão precisa acertar o pé porque tá feia a coisa. Libertadores, a Chapecoense sucumbiu diante do Lanús da Argentina. Com muita inteligência, os visitantes souberam suportar a pressão inicial e venceram por 3-1 de virada. Rossi até abriu o placar para o Verdão do Oeste, mas Aguirre, Sandy e um imparável Acosta decretaram a virada. Na Vila Belmiro poderia ter sido mais, mas deu para o gasto. O Santos venceu o The Strongest por apenas 2-0. Ricardo Oliveira fez de falta nos acréscimos do primeiro tempo e Renato fechou o placar aos 38 do segundo tempo. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Esporte no final de semana, tem muito jogo. Segunda estamos de volta. Maravilha, bom final de semana. Valeu. Você também, valeu, gente. Tchau, tchau.
Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Antes da gente ir embora, nossa dica na faixa, a gente indica a peça Salve Malala, inspirada na vida da garota paquistanesa Malala Yousafzai, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2014 por defender o direito das meninas à educação. Na história, Sofia e Ian são duas crianças que vivem numa comunidade onde as escolas para meninas são alvo de perseguição do rei. Juntos, eles ocupam a escola e lembram histórias de resistência do seu povo. A apresentação acontece neste domingo, às 15h, no Sesc Interlagos. Aproveite seu final de semana com a sua família. Tchau. Agora você fica com o JC Debate, que hoje fala sobre os desafios das administrações municipais. A gente volta na segunda ao meio-dia. Uma ótima tarde, um excelente fim de semana para você. Tchau. Música